Muito bem, que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Eu quero pedir para você pegar nesse momento um copo com água, porque nós vamos orar, vamos falar com Deus. E eu creio que através dessa oração, o poder de Deus vai tocar na sua vida e nos seus caminhos, tá certo? Feche os seus olhos, segure o copo com água, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos nesse momento na Tua presença. Eu peço que o Senhor venha tocar na vida desta pessoa que ora comigo, que o Senhor, meu Pai, venha fortalecer, tira o desânimo, tira, meu Pai, a tristeza, a angústia desse coração, como também a fraqueza. Toca na vida de todos aqueles que se encontram fracos, todos aqueles que se encontram desanimados, abatidos, perderam até mesmo a esperança de vida, meu Pai. Perderam até mesmo a fé no Senhor em meio aos problemas. Assim como Pedro, que quando estava andando em cima das águas, deixou de olhar para o Senhor e começou a reparar na força da tempestade, na força do vento, e ele começou a afundar. Então tem muitas pessoas que estão deixando de olhar para o Senhor e estão reparando na força dos problemas, estão reparando no tamanho dos problemas. Se Davi, ele reparasse no tamanho do gigante, ele morreria naquela batalha, mas ele não olhou para o tamanho do gigante, Golias. Ele olhou para o tamanho do Deus que ele servia, que é o Senhor, o Deus de Israel. E o Senhor entregou vitória para o teu servo e entregará vitória para todos aqueles que olharem para o Senhor. Então que através dessa oração, o Senhor venha curar essa pessoa, seja qual for a doença que ela está enfrentando, que nesse momento, através dessa oração, essa pessoa venha receber a cura, a libertação e a resposta. Tira, meu Pai, desse corpo toda enfermidade. Tira, meu Pai, desse corpo toda doença, todo peso. Essa pessoa, meu Pai, que está enfrentando um peso muito grande. Essa pessoa que já não sabe mais o que fazer, anda sobrecarregado, cheio de problemas, de preocupações. Que essa oração venha, meu Deus, aliviar o fardo pesado, entregar força, aumentar a fé e transformar a vida dessa pessoa. Toca nesse corpo, tira todas as doenças, tira, meu Pai, desse corpo todo tipo de enfermidade, maldição, perturbação, entrega a resposta, entrega o milagre, abençoe essa casa, abençoe toda essa família, repreenda, meu Pai, as brigas, repreenda os vícios, repreenda o divórcio no casamento, a separação, e entrega a transformação. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra essa água, coloca nessa água o teu poder e a tua unção, que todos que beberem dessa água venham receber a cura e a libertação em nome do Senhor Jesus. E você que crê, repita comigo, diga: eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Beba da água e receba a sua vitória. Toma posse do seu milagre em nome de Jesus. E nós vamos falar sobre Jabes. A Bíblia diz no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9, a Bíblia diz assim, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A Bíblia diz que no dia do nascimento de Jabes, a própria mãe o amaldiçoou. A mãe olhou e disse, a partir de hoje o teu nome é Jabes,
porque com dores o dei à luz. O nome Jabes significa aquele que causa dor. Então, no dia do nascimento desse rapaz, a própria mãe o amaldiçoou. No momento ali de raiva, de ira, acredito que ela quase morreu no trabalho de parto. Ela ficou com raiva do menino, e o menino não tinha culpa. Então ela amaldiçoou o filho, colocando o nome de Jabes, aquele que causa dor. Então imagina como foi a infância dessa criança, como foi o crescimento, a vida desse rapaz, a juventude. Imagina os problemas que ele enfrentou, as humilhações que ele viveu no passado, porque antigamente o nome era a total identidade de cada pessoa. Você era tratado conforme o teu nome. Se você tinha um nome de uma pessoa grande, uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, um nome bonito, então você era tratado como teu nome. Se você tivesse um nome negativo, como o nome de Jabes, que significa aquele que causa dor, então você era desprezado. Você era tratado conforme o significado do seu nome. E a Bíblia diz que Jabes, ele foi abençoado. A história de Jabes já começa dizendo que ele foi o mais ilustre do que todos os seus irmãos. Ou seja, no meio da sua parentela, ele foi o mais honrado, o mais abençoado. Porque no versículo 10, ele invoca o Deus de Israel. Ele clama ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala com Deus. E está aí o segredo de Jabes, que também é o nosso segredo. O segredo é você orar, é você falar com Deus. Não importa qual seja o tamanho da sua aflição. Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Ele pediu: meu pai, alargues as minhas fronteiras, ou seja, abençoa as minhas finanças. Que a tua mão seja comigo e que o Senhor venha me guardar, me preservar do mal, de sobremodo que não me sobrevenha aflição. E a Bíblia diz no versículo 10 que Deus concedeu tudo o que ele pediu. Ou seja, ele foi o mais honrado, o mais abençoado no meio da sua família, no meio da sua parentela. Ele foi o mais honrado, o mais iluminado. Mas por quê? Porque ele invocou o Deus de Israel. Ele clamou a Deus. Então, quando você invoca a Deus, seja qual for a hora, seja qual for o dia, quando você invoca, quando você clama a Ele, Ele atende o seu clamor, Ele atende o seu pedido, como Jabes invocou. Jabes, ele não olhou para o significado do seu nome, ele não se tornou uma vítima da sociedade, porque tem aquele tipo de pessoa que é sempre uma vítima da sociedade. A minha vida está amarrada por causa do fulano, a minha vida está amarrada porque minha mãe me amaldiçoou quando eu nasci, porque o meu pai, meus irmãos, enfim, está sempre procurando alguém para culpar. Então Jabes, ele simplesmente clamou a Deus. Ele não ficou reclamando, murmurando, se culpando a mãe, o pai, os irmãos. Ele não ficou procurando alguém, procurando um bode expiatório, procurando alguém para colocar a culpa. Ele não fez isso. Ele clamou a Deus. Ao invés de perder tempo reclamando, murmurando, ele orou, ele clamou e Deus atendeu. Por que Jabes ele pediu para Deus não deixar ele ter aflição? Porque ele teve aflição desde o dia que ele nasceu. Esse homem, ele cresceu no meio da aflição, angustiado. A Bíblia diz que ele foi amaldiçoado pela própria mãe no dia do seu nascimento. Hoje em dia, o nome da pessoa não significa muita coisa. Não importa qual seja o teu nome, as pessoas não vão te tratar pelo que diz no teu RG, pelo que está escrito. As pessoas vão te tratar hoje em dia pelo que você é, pelo que você faz. Mas no passado, as pessoas eram tratadas pelo nome, porque elas acreditavam no destino. Se você tem um nome de maldição, se você tem um nome amaldiçoado, esse é o seu destino. Não importa o que você faça, não importa qual seja a tua plantação, você vai viver uma vida de maldição, porque esse é o teu nome, esse é o teu destino. Então no passado as pessoas acreditavam muito no destino. As pessoas acreditavam que o destino tinha algo reservado. Hoje nós entendemos que temos o livre-arbítrio. E se nós queremos buscar uma vida melhor, nós devemos plantar, trabalhar, correr atrás, estudar, lutar. Se nós queremos a salvação, a vida eterna, nós também temos que lutar, pagar o preço. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse que o caminho para o reino dos céus é como uma porta estreita.
Apertado é o caminho que conduz à salvação. Ou seja, é você que faz o seu destino. Não importa se a tua mãe te amaldiçoou, não importa se o teu pai te abandonou, não importa o que fizeram contra a tua vida, é você que faz o seu destino. É você que faz o seu futuro debaixo da vontade de Deus, porque também a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então faça como Jabes, invoque a Deus, clame a Deus, ore a Deus, coloque a tua vida na mão de Deus, e não importa se a tua família, teus amigos, os seus colegas de trabalho, não importa se te abandonaram, se você tiver Deus, você tem tudo na sua vida. Se você não tiver Deus, você pode ser o homem e a mulher mais famoso desse mundo. Se você não tiver a presença de Deus, tudo que você está fazendo vai ser em vão, porque Jesus disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então guarde essa palavra no seu coração, faça como Jabes, invoque a Deus, e Deus vai te tornar um homem ilustre, uma mulher ilustre, uma pessoa abençoada em nome de Jesus. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, essa oração, com todas aquelas pessoas que estão sofrendo. Compartilhe essa oração com quem está enfermo, compartilhe essa oração com quem está no hospital, compartilhe essa oração com quem está sofrendo com depressão, com ansiedade, compartilhe essa oração com todos aqueles que precisam de uma resposta e de um milagre urgente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe toda a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.